Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana conhecida como Semana das Dores, que nos prepara para a Semana Maior, a Semana Santa, que se iniciará no próximo domingo, domingo de Ramos, a liturgia da palavra, nessa segunda-feira, nos mostra o mistério da misericórdia de Deus. Nos é apresentado a figura de duas mulheres que foram condenadas por adultério. Na primeira leitura nós vemos a famosa história de Susana, que havia sido condenada por ter adulterado, mas que era inocente. E ali Deus faz misericórdia para com ela, a justificando, suscitando o profeta Daniel, que vai em defesa dessa mulher, e por fim ela é absolvida. E no Evangelho nós vemos que é apresentada a Jesus uma mulher que realmente tinha praticado adultério, e da mesma maneira havia sido condenada à morte. Ali Jesus então é interpelado pelos discípulos, aqueles que levam a mulher até Jesus, e lá Nosso Senhor então dá uma lição de grande misericórdia. Essa mulher do Evangelho de fato era uma pecadora, havia caído em flagrante adultério. A tradição, nós vemos que associou a figura dessa mulher a Santa Maria Madalena, embora alguns estudos exegéticos atuais coloquem isso em questão, mas fiquemos com a tradição, Maria Madalena, aqui então, ela havia sido flagrada em adultério. Jesus então percebe a atitude daqueles que queriam apedrejá-la, porque na verdade eles estavam fazendo algo que era realmente previsto na lei. A lei mosaica nesse ponto era bastante rigorosa, A mulher que era flagrada em adultério deveria morrer por morte de lapidação, ou seja, apedrejamento. Mas a Jesus então, começa a ter uma atitude totalmente diferente daquela que as pessoas imaginavam. Jesus, começa a escrever no chão. E aí depois ele se levanta e diz: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E depois continua a escrever no chão. A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. Alguns dizem que provavelmente ele estivesse escrevendo os pecados daqueles que queriam apedrejar a mulher. Mas Jesus teve essa atitude silenciosa diante daquela pergunta e do silêncio também dos seus interlocutores. A pergunta foi uma pergunta que entrou no coração de cada um daqueles homens que queriam matar aquela mulher. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E depois nós sabemos o restante da narrativa.
né? Aqueles homens, um a um, começaram a se retirar, a começar pelos mais velhos. Jesus, então, com a sua palavra, ele fez cada um daqueles homens ver que eles não eram capazes de exercer a verdadeira justiça, porque eles mesmos não eram justos. Eles tinham o pecado em si e queriam condenar uma mulher por pecado, mesmo estando eles em pecado. Jesus nos mostra aqui que o único que é capaz de fazer verdadeira justiça é o próprio Deus, que é sem pecado. No caso, ele ali, Jesus, ele era capaz de fazer justiça com aquela mulher. Mas a justiça de Deus é muito diferente da justiça que os homens imaginam. A justiça de Deus, ela está entremeada com a misericórdia. O Papa Bento XVI faz uma reflexão muito interessante, mostrando que na nossa mentalidade humana, justiça e misericórdia são coisas distintas, são coisas às vezes até antagônicas, mas em Deus não. A justiça de Deus é misericordiosa. Quando Deus é justo, ele age com misericórdia, e quando Deus age com misericórdia, ele age com justiça. É um grande mistério do agir de Deus que está para além daquilo que é a nossa compreensão de justiça e misericórdia. Mas aqui nosso Senhor, então, não age com aquela justiça que eles estavam esperando, mas age com misericórdia, perdoando a mulher. Depois que ele levantou e percebeu que todos tinham ido embora, ele vai e indaga aquela mulher. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz, eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Jesus não condenou a mulher, perdoou os seus pecados. Aqui nosso Senhor fez algo realmente inusitado, porque quem pode perdoar os pecados, ou seja, aquele que é capaz de fazer o julgamento é o próprio Deus. E ali ele estava mostrando que ele mesmo era Deus. Mas o principal para nós é vermos essa atitude de misericórdia, de um Deus que vê as nossas falhas, que merecem punição, mas por misericórdia quer nos resgatar, porque Deus não quer a morte dos seus filhos, mas quer que eles se arrependam e voltem à vida. Esse foi o grande clamor que nós ouvimos durante toda a quaresma, né? Aquilo que está lá no livro do profeta Isaías. Deus então olha para nós com misericórdia. Ele sabe que nós somos pecadores e sabe que nós merecemos um justo castigo, mas Ele, pelo contrário, quer nos resgatar. Jesus Cristo veio a este mundo justamente para nos salvar. Foi justamente o evangelho do domingo passado, domingo retrasado, que nós ouvimos, né? O Filho do Homem não veio a este mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Jesus traz a salvação para nós, mas existe evidentemente uma condição. Jesus diz a essa mulher, eu não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Ou seja, é necessário o arrependimento e o desejo de verdadeira emenda dos pecados. Deus quer agir com misericórdia para conosco, mas isso não significa que Deus, ele desconsidera o pecado. O pecado é uma ofensa gravíssima a Deus. O menor dos pecados é algo que ofende a majestade de Deus. Os pecados graves mais ainda. Deus não faz pouca conta dos pecados. Tanto é que enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para expiar os nossos pecados. Mas Ele quer que nós, de fato, tenhamos uma vida nova. Nós precisamos, então, nos arrepender. Se nós nos arrependermos, a misericórdia de Deus será abundante na nossa vida. Por isso, esse apelo, durante todo o tempo quaresmal, para que nós nos convertamos dos nossos pecados, para que nós voltemos ao caminho de Deus. E esse apelo de Deus, ele é constante na nossa vida. Nós devemos realmente reconhecer que somos pecadores, mas esse reconhecimento deve suscitar em nós uma mudança de vida, uma mudança de conduta. Experimentar a misericórdia de Deus significa experimentar o perdão para uma vida nova. Não simplesmente ser perdoado para continuar pecando. Jesus mesmo, diz numa circunstância de um homem que havia sido curado. Ouvimos isso semana passada. Quando esse homem interpela Jesus, depois de ser curado, Jesus diz, vai, e não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, se nós formos reincidentes no pecado, nós estamos realmente correndo um grave perigo.
um grave perigo, porque a misericórdia de Deus é evidente, pode nos alcançar sempre, mas Deus, Ele não faz pouca conta do pecado. Ele nos exorta a não pecarmos, porque o caminho do pecado é um caminho muito arriscado que nos conduz verdadeiramente à morte. Quem é reincidente no pecado se torna pouco a pouco uma pessoa impenitente e com o coração endurecido. E uma vez que o coração está endurecido, não existe mais a possibilidade do arrependimento. E é aí que a pessoa cai então na condenação. O que é a condenação ao inferno? Não é algo que Deus impõe aos pecadores, é algo que os pecadores se impõem a eles mesmos, porque endureceram seu coração e não quiseram receber a misericórdia de Deus. Nós, pelo contrário, somos convidados a não ter o coração endurecido, mas verdadeiramente nos arrepender dos pecados e louvar a Deus pela sua infinita misericórdia. Deus é bom, quer nos salvar, quer nos dar uma vida nova. Por isso procuremos, assim como essa mulher pecadora, que havia cometido pecados muito graves, ela recebeu uma vida nova, né? E se considerarmos que essa mulher adúltera era verdadeiramente Madalena, tornou-se então uma grande santa, né? Aquela que foi chamada a ver o Senhor ressuscitado em primeiro lugar. Por isso Deus tem grandes coisas para aqueles que se arrependem. Nós temos em toda a história da igreja o histórico de grandes pecadores que receberam essa misericórdia e transformaram completamente as suas vidas, se tornaram homens muito santos, né? Santo Agostinho, o exemplo, né, mais clássico que nós temos de um grande pecador que se tornou um grande santo. São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, a beata Santa Ângela de Foligno, que era uma mulher, né, que levava uma vida devassa, se tornou uma grande santa, uma grande mística. Por isso Deus, Ele não se deixa vencer pelo nosso pecado, mas Ele quer realmente, com a sua misericórdia, transformar completamente as nossas vidas. Façamos então essa experiência da misericórdia nessa semana que nos prepara para a Semana Santa. Na Semana Santa nós vamos vivenciar o mistério pascal de nosso Senhor, a sua paixão, morte e ressurreição. Essa paixão de Jesus é a mostra de que Deus realmente é infinitamente misericordioso conosco. A paixão de Jesus foi o evento que alcançou para a humanidade inteira o perdão dos seus pecados e a possibilidade de uma vida nova, a possibilidade de uma vida eterna, a possibilidade de uma vida bem-aventurada. Então vivamos bem esse tempo e façamos também essa experiência da misericórdia. Esses são dias oportunos para que nós façamos uma boa confissão. No sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, nós vemos as mesmas atitudes que Jesus teve para com aquela mulher. Quando o sacerdote nos absolve dos nossos pecados, ele está agindo ali in persona Christi, ou seja, na pessoa do próprio Cristo. É como se nós ouvíssemos as mesmas palavras que Jesus disse àquela mulher adúltera. Meu filho, minha filha, ninguém te condenou, também eu não te condeno, eu te perdoo, eu te absolvo dos teus pecados, mas vai e não tornes a pecar. Cada vez que nós entramos e saímos do confessionário, é a mesma experiência que nós temos daquela mulher que recebeu o perdão dos pecados. Por isso, procuremos então nos confessar para viver bem a Semana Santa, viver bem a Páscoa. Lembrando que esse também é um preceito, né, um dos mandamentos da igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano, para comungar também por ocasião da Páscoa. Então, vamos fazer esse esforço de fazer uma boa confissão, uma confissão contrita, né, arrependido dos nossos pecados, porque se assim nós fizermos, a misericórdia de Deus será abundante na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.